Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Nós vemos todo mundo preocupado, o mundo todo preocupado. Tivemos a Eco 92, agora vai ter Rio +20, todos preocupados com o planeta, todos preocupados com a água, porque a água é vida. Então a preocupação geral maior é com a água. Por que isso? Porque tudo é água, a água é vida e tudo aqui é água. Então, porque a gente vê que tem mais água do que terra, embora o planeta seja chamado de planeta Terra, mas temos mais água. Então, vou perguntar para o professor Porfírio: o mundo é um aquário, professor Porfírio? Certamente que nós podemos dizer que o mundo é um aquário, sim. Não deixa de ser, porque, afinal de contas, a água, ela participa de tudo, da formação de todos os seres, da manutenção de todos os seres, da vida em si. Sem água não há vida. Nós podemos observar isso a partir de no deserto, por exemplo, onde a água é tão rarefeita que algumas espécies conseguem sobreviver, mas muito poucas, né? O dia que a gente está, por exemplo, num dia de seca mais contundente, né? Que a umidade relativa do ar fica menor, a gente sente realmente aquela carência, né? Então a gente tem a água presente em todos os processos vitais. Não há nenhum processo vital em que a água não participe. Isso já está constatado pela biologia, pela química e pela física. E a água, ela faz parte de todas as coisas que são formadas neste mundo, inclusive muita gente nem percebe isso, os próprios astros. Nós temos a formação astrológica, a vida dos astros também, de uma forma ou de outra, ela está ligada à água. O racional superior, na cultura racional, ele nos prova que, em resumo, a vida pode ser resumida à água. É uma substância assim muito diferente, muito especial. Eu, como professor de química, apesar no estudo de química que eu fiz na universidade, não perceber muito bem isso, mas algumas coisas a gente percebe diferente, que o comportamento da água ele é um pouco diversificado do que se esperava que fosse. Por exemplo, substâncias lá na tabela periódica semelhantes à água. A água, na estrutura química, dentro dessa estrutura, ela nem deveria ser líquida na temperatura ambiente, ela já deveria ser um gás, né? Porque abaixo na tabela periódica é o nosso famoso gás sulfídrico, H2S, né? A água é H2O. Abaixo dela, o H2S, que é mais pesado, ele já é um gás. E a água já deveria ser mais gás ainda do que o próprio H2S. Eu estou falando assim o termo apenas para que vocês compreendam, é o enxofre, né? O gás do enxofre. E o oxigênio, com o hidrogênio da água, que é o H2O, esse todo mundo conhece, né? Tudo bem. Então vejam que na tabela periódica, o H2O teria que ser um gás e não água líquida, não é mesmo? Então isso daí dá até um comportamento totalmente diferente. Aí tem uma série de explicações científicas para justificar esse comportamento da água, mas o racional superior, não vou entrar nessas explicações aqui, científicas, naturalmente, porque a nossa divulgação é cultural e ela é muito mais abrangente que o próprio conhecimento científico. Porque o racional superior ele não entra a explicação da água como termos científicos, mas em termos de vida. E ele prova para a humanidade que a vida se resume à água. A água é a fonte vital. E ela existe antes mesmo de ser água. Ele nos mostra a origem da água. O universo em desencanto, a cultura racional, prova para nós, para a humanidade, como foi feita esta água. Antes de ser água, o que era. A cultura racional também nos descreve, antes de ser sol, o que era. E por que deixou de ser o que era para ser o que é. Quer dizer, é a parte da cosmogonia racional. Então a água, ela vem antes da origem do próprio universo. E apenas me permita um parênteses rápido. Falamos de ciência na cultura racional, mas falamos de religião também. O próprio testamento bíblico está lá em Gênesis, a água acima e abaixo do firmamento. Até na Gênesis da formação bíblica, a água está presente. Ela já estava lá, na verdade. A água acima do firmamento e a água abaixo do firmamento. Isto só para mostrar a abrangência eclética de quando se fala a palavra água, nós temos que ter uma atenção muito especial. Realmente, a água não é só aquela que a gente bebe na nossa torneira, que chega na nossa caixa d'água. Existe água em diferentes formas físicas, né, na nossa compreensão,
e fora da nossa compreensão. Porque antes de ser esta água, que nós chamamos de H2O, era uma massa de energia cósmica. E a nossa cabeça aqui fica um pouco tonta, a princípio, falar em massa de energia. E como é que era essa massa de energia? Então, o livro Universo em Desencanto é um livro que nos dá uma clarividência, uma percepção do que vai além do nosso sentido físico, da gente olhar para a água e perceber o que está acontecendo nela. Me permitam aqui rapidamente, neste sentido, a questão filosófica também. Já falamos um pouquinho da religião, comentando da água do firmamento, questão da ciência, tem a questão filosófica. Na Idade Média, ou um pouco antes disso, havia os tais dos alquimistas, na busca da pedra filosofal. E eles foram buscar uma história, e muita gente pensa que eles queriam sintetizar o ouro, e na verdade o que os alquimistas trabalhavam, são parênteses que eu estou fazendo aqui, ninguém é obrigado a saber isso, é apenas para dar mais realce ainda a importância do que é a água. Eles ficavam, na verdade, destilando a água. Eles pegavam a água do líquido no balão, ficavam destilando horas e horas, fazendo esse ciclo, tentando entender o que acontecia com a água, que ela, ao passar para o vapor, ela continuava líquida. Essa era a grande observação que os alquimistas tentavam fazer, e ali sentir filosoficamente o princípio, porque eles tinham, e ainda têm, claro, a informação de que a água é a anterior à formação deste mundo. Por isso eles buscavam a ligação com o mundo racional. Resumindo a história, os alquimistas, nesse processo de destilar a água, eles buscavam a ligação com o mundo racional. Os gregos já tinham falado isso na antiguidade, que existia o mundo racional, eles só não puderam se ligar porque não tinha como. Mas eles sabiam que existia o mundo racional. O que é o mundo racional? O mundo que deu consequência a este mundo em que nós existimos. Ah, mas o mundo racional é feito de água? A planície racional é a massa de energia cósmica que vira água. Ela vai se transformar em água dentro de um processo de cosmogonia, de uma transformação, como nos relata o Racional Superior, exatamente no livro Universo em Desencanto. A constituição do nosso universo, ele parte da água. Tinha uma outra parte lá dentro, naturalmente, que era uma formação sólida dentro dessa planície, que é a parte magnética que a água vem dissolver. Justamente por isso que o nosso universo, a gente tem a poluição. Então, a formação sólida, o sal ou pó, na linguagem comum, popular, que se dissolve na água, é que dá essa deformação à massa cósmica. Então, para a gente entender mais ou menos, sem este pó, sem esta parte sólida que se deformou em terra, que veio dar origem à terra, a parte da planície, sem a terra, ela é absolutamente limpa. Ela não tem essa parte magnética, que a parte da terra é a parte magnética do universo. E a parte da água veio receber uma energia que se tornou aí a parte elétrica. Mas no estado original, ela não é nem elétrica nem magnética, é uma massa de energia cósmica. Ou, numa linguagem popular, como está no Universo em Desencanto, neste livro, ele fala de uma planície, como se fosse um gelo, mas não é gelo, mas uma planície forte, muito dura, vamos dizer assim. Talvez assim, não sei, comparando aqui, na matéria nós não temos termos de comparação, mas talvez como assim, tipo um cristal líquido, né? Uma coisa meio parecida neste sentido. Isso cada um vai estudar no livro, vai perceber, eu também estou fazendo isso. Ninguém aqui está afirmando nada. Estamos realçando essa importância. Então veja que os próprios alquimistas, ao fazer esse processo de destilação, o Racional Superior vem nos prova numa palavra simples e dá uma resposta de consenso, de entendimento, quando ele diz que o vapor é água líquida que perdeu a parte magnética. Então, com isso, nós temos uma água aquecida, ela está apenas elétrica. Fisicamente falando, se nós tirássemos o calor desta água, vejam agora, se ela perde a parte magnética ao passar para o vapor, mas ela continua líquida, naturalmente o vapor é líquido, tanto é que a gente respira, né? O vapor que a gente respira é líquido. A água está no estado líquido, só que as gotinhas tão finas que elas ficam suspensas no ar, é a tal umidade relativa. Mas então, vejam que se nós tirássemos agora o calor desta água que já perdeu a parte magnética, certamente obteríamos aí, entre aspas, extrapolando a nossa planície racional, porque o calor é a outra componente que é, na formação racional, é o calor do foco de luz.
que na origem, no princípio de tudo, nós temos uma formação sólida, como que uma costela sendo tirada da planície, por isso aquela história da costela de Adão, mas não é dos seres. A costela está sendo tirada, é uma formação sólida de dentro de um mundo que é apenas água, mas água num estado cósmico, não é a água que nós temos aqui, tá? Muito acima desse próprio firmamento. Então, ao receber o calor, esta água, ela parte. Que calor é esse? O calor de um foco de luz formado pela reunião de virtudes de uns tantos habitantes do mundo racional que se reuniu nesse foco de luz, e o calor foi derretendo esta planície, amolecendo a planície, que foi virando goma, da goma virou água. Quer dizer, veio umas transformações, deformando, degenerando. Isso tudo já foi falado aqui algumas vezes, mas o Universo em Desencanto é que dá essa linguagem simples, popular, para todos compreenderem. Então, o que acontece nessa percepção? O calor, que foi agregado pelo foco de luz, e a parte magnética que nos é agregada por essa formação sólida. Como que essa costela, né, que foi dissolvida, ou continua sendo dissolvida. Então, se nós tiramos a parte magnética da água, e se tirássemos agora o calor, teríamos aí a nossa planície racional. Naturalmente, é apenas uma extrapolação de ideias. A física, agora voltamos à nossa física. Tirar todo o calor de uma porção de matéria significa, para nós que estamos no mundo de matéria, significa colocar a matéria abaixo ou no 0 grau absoluto, menos 273 graus, uma coisa assim. Os termodinâmicos trabalham com isso. Então, a própria ciência não tem condições de avaliar o que aconteceria ou acontecerá com a matéria que ficar sem calor algum, no 0 grau absoluto. Por isso se chama 0 absoluto, mas ninguém atinge isto na matéria. Sonho de físicos e químicos. Talvez um sonho mais buscado do que a própria formação lá das galáxias, lá pelos astrônomos. Talvez conseguir colocar a água a menos 273 graus, talvez seja um dos sonhos mais importantes dos físicos e químicos atualmente, do que a própria descoberta de algumas galáxias. Quer dizer, então, extrapolando as ideias, apenas para a gente fechar este conteúdo, de que o mundo ele é formado de água, tudo depende da água para viver, exatamente isso. A água tem o papel de derreter aquela formação sólida original, que é a parte magnética do universo, e a parte sólida, a parte de massa, que deformou e degenerou, e a água, por via de transformações, também veio se deformar e ficou com a sua parte magnética nesta água que cobre os nossos oceanos, a água que nós bebemos. Por isso o mundo é um conjunto elétrico e magnético. Por isso nós precisamos da água. Mas a água que nós temos aqui, que nós falamos normalmente, é uma água aquariana magnética. A água que está dentro do aquário, que este mundo é um aquário, e magnética, porque ela está agregando uma parte magnética, que é a parte sólida, os sais dissolvidos na água. E só para fechar o encerramento dessa questão da água magnética, mas podemos voltar adiante, no próximo programa. Se você beber água destilada, você morre, porque a água destilada, que já perde essa parte magnética, ou melhor, os sais dissolvidos, segundo a ciência, perde a parte magnética. Na linguagem simples do racional superior, você, com essa água destilada, você vai ter um problema e vai morrer. Então, se você beber água destilada, ela se torna um veneno. Por isso é que nós precisamos dos dois polos de energia, elétrico e magnético. E o magnetismo é o formador de todos os seres que estão na matéria. Por isso que a água, ela só tem o poder de gerar com essa força magnética. Mas no próximo programa nós voltamos a esse assunto, como é que isso tudo aconteceu e como é que isso acontece, e podemos comprovar isso com muitas outras situações aqui no nosso mundo, que muita gente chama de fenômeno, mas a cultura racional desvenda isso com uma clareza muito bacana. Mas a gente precisa conhecer a linguagem do livro para poder ser mais rápido. Por isso que às vezes algumas explicações nossas se tornam um pouco demoradas, para a gente tentar fazer esse paralelo e às vezes não dá tempo. De qualquer forma, recomendamos a leitura do livro para que as pessoas percebam a importância da água. É importantíssima sim, mas muito mais do que essa que se está dando aí. É muito pouco, precisamos avançar muito mais. Quase não sobrou tempo, porque para mim eu queria falar rapidinho. Você que assiste o nosso programa e gosta, gostaria, ou que não gosta também, poderá entrar em contato com a gente através do e-mail que vai aparecer, terceiromilênio.tverde@gmail.com, e dizer o que você acha do nosso programa. Obrigado pela audiência, a gente tem que ir embora. Tchau.